Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a uma conversa da Tinta dos Nervos em torno de um novo livro de banda desenhada cujo título é o Bottoms Up, com o Rodolfo Mariano, que é o nosso convidado e interlocutor deste programa. Olá, Rodolfo. Olá. Obrigado por teres aceito este convite desta conversa. Isto não é particularmente importante, muito menos para, digamos, sublinhar a minha relação pessoal, ou seja o que for, mas eu já conheço o Rodolfo há alguns anos, porque o Rodolfo cruzámos-nos no Arco, onde eu sou docente já há alguns anos, e o Rodolfo fez o curso de banda desenhada e ilustração que o Arco oferece. Portanto, eu posso dizer que testemunhei alguns dos passos, não os primeiros, porque o Rodolfo já fazia banda desenhada anteriormente ao curso, se não me engano. Não. De todo. Não fazia. Ok. Não. Eu ia dizer é que tinham aparecido as primeiras publicações, não é? Mas pensava que já tinhas mesmo a fazer ideia antes. Ok. Foi o início da minha viagem artística. Ok. Uma coisa, seja como for, a certeza que eu tenho que foram as primeiras publicações foram feitas durante o Arco, não é? E uma coisa engraçada, posso estar enganado, portanto, entretanto, eu agora já perdi conta, obviamente, da quantidade de títulos que tens, portanto, normalmente são fanzines, alguns em A4, outros noutros formatos mais pequenos. Começaste com, digamos, os formatos clássicos da fotocópia a preto e branco, agrafado, mas a verdade é que já experimentaste também outros formatos. Portanto, havia... E, de certa forma, eram sempre séries, não é? Portanto, tu começaste uma série em 2016, se não me engano, que era o Rock Bottom, o Mal, tiveste também coisas soltas. E uma das coisas que reparo é, de facto, a tua capacidade de produção, que é bastante significativa. Quer dizer, és uma pessoa que trabalhas muito, fazes muita banda desenhada. Isto em si não quer dizer muita coisa, mas a verdade é que, considerando que o teu estilo é maximal e não minimal, ou seja, com um trabalho de muitas linhas, muito detalhe, eu até durante muito tempo, e falámos sobre isso, eu falava da arte esferográfica, porque tu começaste muito com um trabalho de linha, muito detalhado, e de facto tens uma ética de trabalho, digamos assim, particularmente intensa. Este Bottoms Up é o resultado do concurso que a Chili com Carne tem lançado todos os anos, que é o Toma lá 500 paus e faz uma BD, que para quem não conhece é um concurso particularmente interessante, porque é mesmo um concurso de incentivo à criação. Ou seja, as pessoas candidatam-se com um projeto, óbvio, as pessoas, neste caso, a obrigatoriedade, digamos assim, é tornarem-se ou serem associadas de Chile com Carne, que é uma associação de juventude, e basicamente o concurso o que permite é, se a pessoa ganhar, recebe 500 euros para proveito próprio e, além disso, a possibilidade de produzir o livro. Ou seja, os 500 euros não servem para pagar a produção do livro, é livre, digamos assim, disso estar nesse projeto, e o projeto é pago, correto? Não acho que estou a descrever bem. Tu já tinhas feito projetos anteriores. Uma coisa que tu tens muito são personagens recorrentes, ou seja, durante muitas publicações tu tinhas a guitarra, a morte, havia uma caveira separada e outros objetos que falavam. E a primeira pergunta que eu perguntava era se podias fazer uma descrição do Bottoms Up e dizer qual é a relação que isto tem com os outros universos narrativos que vão surgindo nas tuas outras publicações, por favor. Bom, Bottoms Up foi um projeto que começou em 2019. Eu fiz um autodesafio, que era desenhar todos os dias, produzir todos os dias, publicar uma ilustração, e enquadrei isso numa série. E fiz durante vários meses, fiz séries diferentes. Em outubro fiz o Inktober, que é uma série de ilustração diária, a tinta.
E depois de novembro a dezembro eu não tinha nada programado. E foi a mais ou menos em meados de outubro que comecei a planear a série Bottoms Up. Para ser diário, ou seja, uma prancha por dia. A cores, num estilo relativamente simples, um bocado contraditório em relação ao que eu faria antes. E Bottoms Up é basicamente é a sequência lógica desse universo que eu comecei, com as crónicas da cemitéria, ou todo esse material que eu já tenho vindo a desenvolver. A única diferença, ou a grande diferença, é o facto de ser a cores. Feita a cores a gouache, não é? E aguarela, que são técnicas que se calhar não beneficiaram muito na gestão do tempo, mas Toda cor. sim, foi particularmente desafiante. Mas a relação com o universo basicamente é uma continuação, há uma sequência, um bocado como no rock progressivo. Um tipo manda um acorde para o ar, o outro vai atrás, depois alguém tem uma ideia e depois aquilo já às tantas já é uma bola de neve. E o universo que eu desenvolvi, o universo fictício que eu desenvolvi está um bocado, começar a ser um bocado bola de neve. Já tenho que exercer algum esforço de escrita, não é? Tenho que me compenetrar na escrita para perceber onde é que estou, mais ou menos qual é a cronologia das coisas. E, portanto, o Bottoms Up é um bocado esse filtro inicial, na minha opinião, porque a sequência narrativa não está muito, ou seja, não é um livro muito princípio, meio e fim, é um bocado, foge um bocado a essa fórmula tradicional, não é? Embora tenha os elementos clássicos da construção da narrativa, os elementos são muito clássicos, mas depois a estrutura é muito, ou seja, não há uma estrutura, não é uma estrutura muito linear, não é? E porque a maneira como a maneira como eu produzi o livro também influenciou um bocado isso, que é eu tive que escrever o guião e desenvolver o storyboard um bocado em cima do joelho, ou seja, a tentar numa semana, a tentar antever quais eram os capítulos da semana a seguir. E então isto foi realmente bastante desafiante também do ponto de vista da escrita. Mas do ponto de vista conceptual, faz tudo parte do mesmo universo. Não é um universo onde essas personagens todas que mencionaste, no fundo, são personagens que eu não sabia na altura, quando comecei a fazer banda desenhada, eu não sabia desenhar figura. Tinha alguma dificuldade. Ou seja, era capaz de chegar a uma aula de desenho e desenhar um corpo inteiro, mas depois a desenvolver bonecos não tinha essa capacidade, não é? Porque a banda desenhada para mim é um espaço de trabalho muito novo, é uma coisa ainda muito nova, não é? Eu faço isto há 5 anos, 5, 6 anos. Contendo os anos de arco, não é? Também. Porque eu comecei a fazer banda desenhada foi mais ou menos no final do curso, foi quando eu descobri que era, ou seja, andei uma data de anos à deriva, sem saber o que é que havia de fazer da vida, e a meio do curso, a procurar embrenhar-me na ilustração, descobri a banda desenhada, não é? Isso para mim foi interessante também. Portanto, agora, o Bottoms Up para mim acho que é o primeiro grande marco naquilo a que se poderia chamar o início de carreira, não é? Acho Sim. que ou seja, o vai ou racha. Quer dizer, se não tivesse sido o Bottoms Up, provavelmente agora estaria a esmorecer ou para uma carreira na ilustração, ou uma tentativa de carreira na ilustração, ou uma tentativa de percorrer outros caminhos artísticos. Ou isto tentando ser otimista, não é? Obviamente que não estava a contar com esta pedrada que levámos todos, não é? Mas essencialmente é isso. O Bottoms Up é uma espécie de começar a condensar esse universo todo numa série já mais coerente. Já há cores, um bocadinho mais atrativa para o público em geral, porque eu percebo que aquele desenho muito fechado, não é? Muito horror ao vácuo, não seja apelativo à maior parte das pessoas. Nem do ponto de vista da estrutura tradicional da banda desenhada, não é muito coerente com a fórmula da banda desenhada tradicional, não é? É uma coisa que... Desculpa, não te queria interromper. É uma coisa que se calhar alguns artistas ou outros meus colegas apreciam e apreciamos uns aos outros, não é? Por essa capacidade de
quase autismo, não é? É um quase autismo, é uma maneira é uma concentração que dura várias horas, vários dias seguidos, e uma pessoa não perde o fio à meada. E ao mesmo tempo conciliar esse autismo falso com obsessão, compulsão de tentar não nos perdermos, não nos desviarmos do assunto, não é? Tem de ser uma coisa que se calhar só entre colegas é que se compreende bem, porque o público em geral o que vê um ninho de ratos, não é? E não vê mais nada, não é? Quer dizer, não é uma coisa muito... Pá, mesmo aquela malta que ouve death metal e doom, pá, olham para aquilo e eles não conseguem, se não for a capa de um disco, não vem ali uma história, não vem ali nada. Não há nada que lhes toque naquele universo interior que eles tanto fantasiam. E isso foi uma coisa que eu descobri, quer dizer, pá, não vale a pena estar a fazer isto para o pessoal do metal, porque não tem cultura, ou seja, não é querer ser ofensivo, mas a cultura visual é fraquinha, ou seja, não tem esse universo não está desenvolvido, como o meu próprio universo também não estava desenvolvido. E portanto, essa relação perdeu-se em Bottoms Up. Pá, afundei o barco velho e comecei um barco novo, não é? Por assim dizer. E já tenho uma série de projetos que vão dar continuidade, não é? Quer em termos de personagens, algumas personagens que nasceram em Bottoms Up, outras personagens que não apresentei, ou apresentei assim muito superficialmente. Tirando as guitarras e os caveiros e não sei o quê, que são objetos, no fundo não são personagens, são objetos. Pode-se discutir acerca disso, são arquétipos, acho que agora é uma conversa um bocado complicada, não é? Para se ter assim tão pouco tempo, mas são objetos e as personagens são muito poucas ainda que eu tenho, mas algumas, por exemplo, na Pentângulo, ainda introduzir algumas personagens que vão ser personagens centrais em histórias que já estão escritas, algumas que já estão escritas, histórias de aventuras não muito tradicionais, não é? Não são aventuras mainstream, são aventuras quase dentro da nossa cabeça, não é? Das nossas ansiedades e dos nossos... Aqueles dias em que estamos na cama e não nos conseguimos levantar e ficamos a pensar se vale a pena estar ou não estar, não é? Esse tipo de personagens que eu acho que são muito interessantes. E depois as aventuras também são uma... Embora tenham aquele aspecto de cartunesco, não é? De bonecos, de banda desenhada e de animação, tem um bocado aquela... No fundo, as histórias que eu conto são histórias muito sérias, são aventuras muito sérias, de uma maneira um bocado metafórica e com uma narrativa um bocado contrária ao estilo clássico, não é? E é um bocado isso que eu quero explorar, não é? Tentando manter este universo Isto foi um chavão que me entregaram e que eu aceitei, que é o da fantasia, não é? A fantasia negra, talvez aceite. Também há o da semi-autobiografia, não é? Eu junto os dois, porque estas histórias ganharam este formato assim um bocado absurdo e um bocado aparvalhado, mas no fundo também é um bocado... Nós temos que compreender, pelo menos eu na minha vida tentei compreender que mesmo as coisas sérias, as situações sérias, porque as nossas grandes crises são parvas e absurdas. E então eu quis tentar, não sei se isso ainda foi muito bem conseguido, mas pronto, o meu objetivo será esse. E isso transcreve-se nos títulos, nas personagens, no tipo de situações que encontram, mas que no fundo as raízes vêm precisamente, pronto, daquele património todo que eu já tenho, não é? E pronto, e tentar desenvolver isso num universo coerente também comigo próprio. Pá, porque agora se começar a fazer autobiografia do pé para a mão, nem eu saberia para onde começar, não é? E olha, como mas, tempo... deixa-me só voltar um bocadinho atrás, desculpa, só para sermos um bocadinho mais precisos na descrição de algum... Eu comecei a despejar, Não. aos nervos também. Mas é só, por exemplo, é porque deste muitas informações muito interessantes de explorar. Por exemplo, é curioso tu teres dito aquilo da cultura do metal não ter visual. Eu, por exemplo, tenho uma visão se calhar ligeiramente diferente, porque tendo em consideração, tu pertences a uma geração mais nova do que eu, portanto, eu, Sou por de exemplo... 81. Como? 81. Pronto, mas não é? Tu ainda chegaste a ver vinis com capas, obviamente, mas Sim, eu e as pessoas mais velhas comprávamos muitas vezes até
havia casos de ficarmos muito aderidos por uma banda qualquer, mais por causa do álbum, de que se abria e desdobrava, etc., do que Verdade. propriamente às vezes pela música. E Mas, continua a ser. pois, eu sei que o vinil continua a existir e de vez em quando eu ainda compro vinis e tem capas maravilhosas. Mas o metal, a mim, claro, o metal hoje tem muitas variantes, mas ainda continua a ser um género musical que investe muito num tipo de ilustração que é promissora narrativamente. Ou seja, claro, há muito mais estilos musicais que têm super atentos ao design, ao trabalho da fotografia. Não é essa a questão, mas há uma história. Por exemplo, está aí o cartaz do concerto do Zopath, que é este mês, não é? Ou é novembro, não sei. E a própria ilustração que apresenta parece uma história, não é? Uma carruagem a chegar, um polvo a sair da terra, há uma pessoa isolada num quarto. Portanto, desde logo há ali uma história prometida. E tu tens um estilo que, de facto, é impossível não dizer ou não criar associações na cabeça, precisamente como tu disseste, doom metal, sludge metal, etc. Só que depois, na verdade, as tuas histórias não têm muito a ver com o seu universo, ou seja, são universos, são conversas quase filosóficas, mas com muito humor. Por exemplo, eu não concordo, eu sei que são tuas, mas não concordo que a guitarra seja só um objeto. Não, tem uma personalidade própria, não é? Responde de uma maneira, às vezes até irónica em relação às outras personagens. E isso é muito interessante. Agora, a verdade é que este livro, o Bottoms Up, há de facto uma mudança, não apenas, como tu dizes, no estilo de desenho, nas cores, etc., mas parece que há uma tentativa mesmo de criar uma história quase universal. Quer dizer, este é um livro que podia ser lido perfeitamente por um público bastante jovem, não digo crianças, mas quase. É um ratinho que vai para uma cidade e tem uma pequena aventura. Claro que há uma série de coisas absurdas, eu não vou dizer o fim é surpreendente, não tanto pela intriga, mas porque, quer dizer, nós estamos num género e de repente, peraí, não estava à espera disto, não é? E parece promissor, com efeito, mas eu perguntava-te se esta mistura de géneros, ou seja, um imaginário que lembra a fantasia negra, quase que parece uma história do Conan, o Bárbaro, mas em que o Conan não aparece, então estamos só a olhar para o vilão, o vilão à espera de que alguém me sirva a sopa porque está com fome, uma coisa assim. E é um bocado isso. Ou seja, o que eu faço, o meu fascínio com a banda desenhada, eu vou pegar aqui pelo fim. O meu fascínio pela banda desenhada começou precisamente na subversão do tipo de banda desenhada que eu conhecia e da qual gostava. Que é um bocado essas aventuras, seja do Conan, seja dos franco-belgas, que também têm muita coisa dessas. E no início da minha formação, eu não conhecia nada de banda desenhada, ou praticamente nada, a não ser a Disney, a Marvel, DC, a Dark Horse e franco-belgas e um ou outro espanhol, não é? E acho que o que mais me fascinava era, eu às vezes até nem gostava das personagens centrais, mas adorava os universos. Adorava o universo em que as coisas estavam construídas, em que a narrativa assentava. Por exemplo, um exemplo perfeito é o Gru estás a ver o Gru? Agora esqueci-me de... Sim, Aragonés. Sérgio Aragonés. É o exemplo perfeito daquilo que estavas a dizer, que parece o vilão está à espera, mas depois não vem ninguém, ou então vem assim uma personagem muito absurda. Eu adoro isso. Isso é daquelas coisas que me dá, é a força motriz para continuar, não é? É um bocado pegar nesse absurdo, porque eu gosto, por exemplo, eu gosto de ler fantasia e aquilo que se consegue fazer num romance, é muito difícil de fazer na BD. Na BD, o que mais me fascina precisamente é a construção do universo, a construção de algumas boas personagens, as conversas, aquelas coisas que nós depois podemos levar para o dia a dia. Porque se nós quisermos fantasia, temos os filmes, temos as telenovelas, temos os romances, temos tudo isso. E eu sei que é desafiante e até pode parecer um bocado pretencioso, mas eu estou um bocado à procura da literatura e não da ficção. Entendo. Então tento buscar coisas que sejam intemporais. E eu, para mim, na minha tentativa de entender o bottoms up, eu penso que consegui atingir uma coisa que eu tenho vindo a pôr à prova. Isto é difícil de explicar, mas eu vou tentar. Que é,
nós normalmente, quando eu acabo um trabalho, eu meto na gaveta que acabou, está terminado. E raramente volto a olhar para ele. No caso do Bottoms Up, consegui meter lá à prova nesse aspecto, consegui perceber que era realmente de facto intemporal. Consigo ler e reler de várias maneiras. Às vezes começo no fim e vou para o início. Consigo apanhá-lo em vários pontos, quase como se fosse uma canção de rock progressivo. Apanhas a música a meio e dali consegues ver o fim ao início. E eu acho que tive sucesso nisso. É uma coisa que eu consegui e é uma característica que eu quero desenvolver em próximos trabalhos. Deixa-me fazer uma pergunta, desculpa. Eu não te quero assustar no sentido em estar já a pensar no futuro em demasia, mas há uma série de referências e, por exemplo, há dois exemplos que me vêm à cabeça ao falar contigo. Um é o Dave Sim, com o Cérebros, que nasceu também como uma caricatura do Conan e depois acabou por se tornar um trabalho cada vez mais sério e quase ensaístico sobre uma série de temas, religiões, sociedade, e depois a questão das relações com as mulheres, que o David Sim entrou numa série de controvérsias. Portanto, nesse aspecto, de facto, às vezes uma pessoa pode começar como tu, se calhar, com uma paródia, é um exercício de aquecimento para os primeiros trabalhos, mas rapidamente tu percebes, ok, eu construíste instrumentos, e eu agora não tenho aqui presente todos os teus fanzines para ver a ordem, mas há essa primeira abordagem, depois começa a haver aqueles diálogos um bocadinho mais, que ainda continuam a ser absurdos e satíricos. Há sempre uma coisa qualquer um pouco séria sobre relações humanas, sobre a precariedade da vida, sobre a nossa relação com o tempo, e tu agora estás a fazer uma aventura, porque tem todas as características de uma aventura, uma personagem, o Simão, um ratinho, algo ingênuo, etc., mas eu penso que de facto terás a oportunidade de ir fazendo cruzamentos. E a outra referência que me vem à cabeça, não sei se é um autor que tu acompanhes muito ou não, é o Simon Anselman. E eu faço uma comparação neste sentido, que é também um autor cuja figuração, a visualidade parece ingênua, são bonequinhos, não é? Uma coisa, que gira, um ratinho, um personagem. Tu também tens aqui uma coruja, uma personagem, uma raposinha, mas depois a raposa, por exemplo, eu vou descrever, não é um spoiler, mas a raposa morre e torna-se um fantasma. Mas não há nada de horrível nisto, pelo contrário, é quase cute, é quase querido. Portanto, eu imagino que tu tenhas, por exemplo, tu estás a dizer que não olhas para trás ou que há coisas que ficam no seu tempo, mas, por exemplo, haverá a possibilidade, se conseguires essa possibilidade de recuperar todos os fanzines e organizar num livro só, por exemplo, mesmo que não tenha uma coerência absoluta? Sim, eu acho que isso é possível. Eu escrevo em português, exclusivamente. Tenho aquela ideia de ter um ómnibus de uma fase em que só trabalhava a tinta da China, por exemplo. E então pegar ou seja, fabricar um livro com esse tema, o trabalho desta pessoa serve para mim e serve para uma data de autores, não é? E penso que sim, porque o universo, lá está, eu tentei não deixar pontas soltas, tentei sempre, e isto pode ter sido um erro ao início, não é? Porque eu poderia ter aproveitado uma fase em que estava a começar e poderia experimentar coisas diferentes, e eu optei por seguir aqueles bonecos que eu comecei, não é? Porque estes bonecos nasceram todos nas aulas e nasceram todos nos cadernos. Começaram a ficar mais profundos à medida que o tempo também foi evoluindo e à medida que as histórias foram nascendo. Porque, por exemplo, aquilo que mencionaste da raposa, a raposa nasceu com. Eu estava a ver um daqueles programas de informação, não sei se era o 60 Minutos ou uma coisa assim, sobre uma coisa, ou seja, o nome da personagem veio de uma miúda que foi assassinada em Palermo numa rixa entre gangues da máfia. Okay. Eu fixei o nome, escrevi-o no caderno e disse: esta pessoa vai ser homenageada um dia numa personagem qualquer sem saber o que estava a fazer.
E depois nasceu, ou seja, esta candura dos bonecos também nasce um bocadinho da ligação à realidade, não é? Da inspiração de onde eles nascem. Portanto, teria que ser uma personagem, que apesar de estar entre estes dois universos, entre a vida e a pós-vida, metaforicamente falando, não é? Estamos a falar de ficção, teria que manter a mesma personalidade, não é? Isto é o exemplo, pronto, é só para te dar um exemplo concreto de como é que as coisas são construídas ou como é que eles construam. Uh, Muitas vezes não planeio, depois não planeio, é a maneira como o impacto que elas têm no leitor, não é? Isso não consigo planear isso, não consigo antever. Mas consigo fazer o exercício pronto, de as construir com alguma coerência. Que era coisa que eu nos objetos não faria. Por exemplo, a viola, para mim, o facto de eu ser guitarrista, não é? Dá-me essa capacidade de comunicar com a minha guitarra, não é? Eu consigo, conseguimos comunicar um com o outro. E a guitarra também é aquele objeto que eu, se estiver a arrumar o quarto e der um safanão na guitarra, ela responde. Portanto, há um bocado ou seja, estes absurdos são, por exemplo, em relação à caveira, não posso dizer que tenha. A caveira pode simbolizar um bocadinho aquele universo, lá está, do metal, porque eu acho que em Portugal, estavas a falar dos Opeth, mas os Opeth são suecos, e os suecos têm uma cultura diferente da nossa. E nós não nos desenvolvemos cognitivamente como os suecos se desenvolveram. Nós não temos a cultura visual que têm os suecos, nem temos a cultura artística, pronto, somos um povo totalmente diferente. Temos coisas espetaculares, mas a nossa cultura visual em geral, é um bocado fraca, não é? As pessoas não têm essa sensibilidade. E isso também explica a história da arte portuguesa, revê-se perfeitamente nisso. Mesmo comparado com a que as Espanha. pessoas vão se lançar ao ar, meu Deus. Sim, não, mas mesmo comparando com a Espanha, pronto. Ou seja, isto só para dizer o quê? Não, é verdade, eu concordo contigo. A pessoa, nós temos de ter alguma humildade de olhar, por exemplo, para a história da arte, a história da pintura, e quer dizer, não somos propriamente um dínamo da produção de pintura. Temos algumas referências, mas não é um país de grande produção. Historicamente, vamos esquecer a contemporaneidade. Nós temos tudo para ser, mas infelizmente não aconteceu, mas pode acontecer, não tem nada a ver. Isto era só para sublinhar a questão de, por exemplo, o público o público do metal não é um público muito versado na comunicação visual, não tem essa sensibilidade, pronto. Então as imagens são sempre mais do mesmo. Tu olhas para uma imagem de há 20 anos atrás, do primeiro concerto de sempre, e olhas para uma hoje, e é exatamente a mesma coisa. O grafismo pode ser um bocado mais desenvolvido, um bocado mais estilizado ou sofisticado, mas as ideias são mesmas, e são ideias um bocado infantis. Eu, quando tinha 15 ou 16 anos, adorava. Há uma banda que eu adoro, ainda hoje adoro, uma banda sueca, o Zentombe. E isso lá está, é aquela banda que eu olhei para a capa e comprei o disco. Ok. Comprei o disco e não olhei para trás. E depois fui ouvir, aquilo era muito estranho, era muito pesado. Não tinha nada a ver com o rock que eu adorava, não é? Tipo aquele rock mais clássico, não é? Os AC/DC ou os Black Sabbath. Aquilo era outra coisa, era outra raça de música. Muito mais pesado e agressivo. Mas as capas, eu olho para as capas da altura e olho para as capas hoje, e aquelas capas contam histórias que ainda hoje eu consigo olhar para aquelas capas e fazem sentido, não é? Mas a maioria das pessoas não tem esta sensibilidade, não é? Foi uma coisa que a maior parte dos meus amigos, quando eu era miúdo, não liam banda desenhada. Eu era uma ave rara, só eu na minha escola, eu era dos poucos que andava com os livros de banda desenhada. Portanto, cheguei a uma altura em que deixei de andar com os livros atrás porque eles estragavam-se. Portanto, ou seja, também sempre fui um bocado aquele miúdo que andava um bocado sozinho, a não ser na música, lá está. Mas eu na música sempre convivi muito bem com isso, porque o mais importante na música é a música e não é tanta imagem ou simbolismo, que isso é um bocado, porque eu isso acho um bocado infantil, não é? Aliás, uma das coisas que eu hoje em dia me consegue, aquilo que me faz o meu astrolábio, né, a navegar entre a música, não é? Porque é uma coisa que nunca mais acaba, a produção musical nunca mais acaba. É um bocado isso, eu vou atrás das bandas, já não tanto pela música, porque eu não tenho tempo de ouvir tudo, mas um bocadinho pelo cuidado que eles têm com a mensagem visual que entregam, e depois também com a mensagem lírica, etc. Às vezes até me surpreendo.
Eu não sei se conheces o Bandcamp, é uma plataforma Sim, de... claro. Pá, Mas não ouço. Eu hoje sou uma pessoa muito mais afastada da música do que era quando era bem mais novo. Não sim, há eu tento, tempo, de certa etc. maneira. Sim, eu de certa maneira também. Mas o Bandcamp, pronto, é uma aplicação que se tem no computador ou no telemóvel. Pá, aquilo basicamente é um motor de busca, por assim Uhum. dizer. E eu pela parte gráfica, não é? Aquela coisa de olhar para a capa e gostar da capa e vou deixar cá ver o que é que estes tipos fazem. Vou procurar por país, deixa eu ver o que é que se está a fazer em Portugal. Meto e as coisas aparecem. Epá, e tenho descoberto música que eu não tem nada a ver com rock, às vezes não tem nada a ver com metal, coisas que vão desde o jazz à clássica. Epá, e fico fascinado. Ou seja, se calhar o metal ainda está um bocado subdesenvolvido do ponto de vista gráfico, do ponto de vista da mensagem visual, da comunicação visual. O cuidado artístico ainda é bastante pouco, não há direção artística nenhuma, porque também é o próprio modelo em que as bandas se constroem em Portugal, né? São formatos muito amadores, de garagem. Eh, mas, por exemplo, em Espanha já há um cuidado visual diferente, em França, por aí fora, estás a perceber? Então, em França é fascinante, porque aquela cultura riquíssima visual que eles têm da banda desenhada, não é? De os influenciar. A Bélgica, a Holanda, a França, a Suíça, pá, tem a oferta visual é tanta que vai desde a música à banda desenhada, às artes plásticas, ao desenho dos livros, tudo, está tudo interligado. É fascinante olhar para esses países e ver como é que se desenvolveu essa cultura visual e depois deveria ser fascinante falar com as pessoas também, não é? E descobrir pronto, descobrir onde é que isso tudo se encontra, não é? Isto era só Olha, para mas ficar. espera, eu tenho mesmo que interromper porque senão ficamos aqui a falar sobre a cultura visual associada à música e não saímos daqui. E eu queria voltar um bocadinho ao teu trabalho. Deixa-me só fazer uma pergunta muito cirúrgica e associada novamente à potencialidade, como tu disseste. Isto é um livro, deve-se ler individualmente, mas obviamente que provavelmente poderá estar encaixado noutros ciclos. Sim, Mas há outra coisa que eu queria perguntar, que é, tu publicaste muitos daqueles fanzines, tal como fanzines. Eu como sou um leitor de fanzines e de publicações, etc, etc, eu gosto da materialidade original com que esses objetos aparecem. Mas nós sabemos que vivemos num tempo em que o tempo de atenção, a shelf life de um projeto, muitas vezes tem que passar por um objeto comercial chamado livro. Ou seja, o livro é que parece que é um garante de um certo prestígio cultural, de uma circulação comercial e económica da coisa, etc. O que eu te perguntava era se tu verias essa tal compilação dos trabalhos como uma necessidade ou algo que até repudiarias, ou seja, desse ponto de vista, se achas que é necessário para chegar ao tal público um pouco mais alargado do que o costume. sim, eu penso que sim. Penso que eu acho que ou seja, eu tenho a sensação que será inevitável. É uma espécie de. É uma pedra no caminho, não é? Não no sentido pejorativo da pedra, mas hum, será um caminho, é um caminho que eu estou a fazer, praticamente também que poucas pessoas fazem, não é? E vou olhando também para o percurso de alguns colegas e acabo por sentir isso, que acaba por ser inevitável, não é? Às vezes faz parte do próprio percurso, essas oportunidades vão aparecendo à medida que também o nosso trabalho se vai desenvolvendo e vai crescendo. Bottoms Up é um exemplo perfeito de uma oportunidade que apareceu e que porque o Bottoms Up nasceu de um projeto online, não é? E todo o meu trabalho está presente online. É uma coisa que eu farto-me pronto, Já agora, desculpa, tu tens, é o Tumblr, não é? é o meu Tumblr, por enquanto. Eu estou a pensar Mariana. fazer um arquivo como deve ser, não é? Mas para já é o Tumblr. E está lá desde o meu primeiro fanzine até às últimas coisas que eu tenho produzido, está lá tudo. Portanto, transformar isso num livro, o trabalho de edição praticamente já está feito. Se tivesse que ser uma coisa cronológica, uma antologia cronológica, está lá tudo. E eu achei isto muito importante desde o início, ter todo o trabalho disponível. Os fanzines tiveram uma grande importância no início para me apresentar ao público, ou àquele primeiro público. Agora, para o público em geral, sim, penso que sim, será essencial. Não só, talvez não pela via de republicar o que já tenho para trás, mas talvez pela via mais de continuar a produzir
assente nos pequenos sucessos que tenho tido, não é? Por exemplo, a série do Mal, do MIL, teve bastante sucesso. Foi dos meus projetos foi o que vendeu melhor. Todo o meu trabalho se vende relativamente bem, não é? Tem que ser autossustentável. Mas o MIL foi aquele que esgotou mais depressa. A primeira edição do primeiro volume esgotou numa semana e meia, praticamente. Quantos exemplares é que tinhas feito? Eu tinha feito 50 exemplares. Portanto, Ok. isto foi uma coisa impensável, não é? Eu trabalho com tiragens muito, muito reduzidas. Eu, neste momento, estou a trabalhar no volume 3 e já estou a fazer tiragens reduzidas porque praticamente só tenho vendido online. Mas Ok. esse foi um projeto que resultou. Eu acabei por fazer 3 volumes e resultou bastante bem. Olha, deixa-me fazer uma pergunta sobre essa realidade económica. Sem fazer perguntas indiscretas, obviamente, mas tu sentes que estás a conquistar um espaço de trabalho, porque eu sei que tu já me disseste, tens um ateliê próprio, portanto tens o teu próprio espaço de trabalho, onde fazes banda desenhada, e tu tens dedicado de facto muito tempo a isto, ou seja, não é propriamente um emprego, não é propriamente um salário que existe, mas estás a dedicar uma grande parte do teu tempo, se não todo, às tuas disciplinas criativas, música e a banda desenhada. Independentemente, eu presumo que não estejas a comprar imediatamente um descapotável, nem nada dessas coisas, mas está a ser sustentável, precisamente do ponto de vista económico? Depende do estilo de vida que se tiver. O meu estilo de vida é bastante frugal. Sou Certo. bastante frugal. A razão pela qual estou em Coimbra não foi só económica, também foi pessoal. Houve razões que me levaram a regressar a casa. Mas Lisboa, por exemplo, Lisboa já não é uma cidade sustentável para se viver. Portanto, tive que abandonar, infelizmente. Pode ser que no Sim, futuro consiga regressar. claro. Mas depende muito do estilo de vida da pessoa. Eu não fumo, não bebo, não tomo café, não faço lanches nos cafés, ando a pé, nem sequer gasto nos transportes públicos, não tenho carro, praticamente não tenho despesas. Pelo que os meus livros, não posso dizer que me dê para comprar uma casa ou para alugar um apartamento enorme, mas felizmente tenho-me aguentado também com a ajuda de alguns familiares, não é? Mas, Uhum. ou seja, levo uma vida muito frugal, não é? Quase podia ir para um convento, não é? Praticamente. Já não falta muito, não é? E não estás longe, não é? Estando em Já não estou Coimbra. longe, não é? A minha vida não é muito diferente da vida de um homem santo ou qualquer coisa assim, sei lá, E é no curioso cimo da dizeres montanha. isso, porque uma das coisas, tu disseste que havia aspectos semi-autobiográficos. Eu não gosto, ou seja, eu aceito o que estás a dizer, eu não gosto é de, enquanto leitor ou enquanto crítico, de fazer exercícios biografistas, ou seja, tentar adivinhar, eu sei que ele é sagitário, portanto é por isso que ele fez isto, ou esse tipo de coisas. Mas uma coisa curiosa, talvez fruto da minha ignorância ou da minha idiotice, a verdade é que eu, quando olho para por exemplo, esta página que tu tens com o mapa fabuloso mostrando o sítio em que o Simão, o rato, vai entrar, eu não deixei de olhar para isto e pensar se isto seria uma tradução possível de uma certa Coimbra imaginária, não é? Com Santa Maria, não é Santa Maria, desculpa, a igreja que está basicamente debaixo d'água. Esqueço-me sempre do nome. Hum, É Santa Maria, não é? o convento O mosteiro, aquele Santa Clara. mosteirozinho. Santa Clara. Portanto, eu pergunto-me se não haverá aqui uma espécie de extrapolação da cidade onde vives ou de Sim, algumas referências sim, ou até de Portugal, não é? Numa espécie de. sim. Eu acho que são todos os lugares que já visitei, Ok. porque, não sei, eu tenho esta minha maneira de ver. Eu olho para o mundo de uma maneira muito, quase como uma criança, às vezes, não é? Eu não olho para os mapas e vejo fronteiras, ou vejo os lugares para onde já andei. Seja com Uhum. amigos, seja sozinho, pronto. Eu não sou muito viajado, mas já fiz algumas viagens. Pá, eu olho um bocado para isso e há coisas que, se calhar, subconscientemente, há coisas que ficam gravadas, não é? E eu também jogo a favor disso. Eu gosto de jogar. Eu não sou uma pessoa supersticiosa.
pelo que tenho que eu próprio criar as minhas superstições. Eu, quando olho para estes lugares, e Coimbra é uma cidade que tem lugares absolutamente fantasmagóricos, não é? Isto poderia ser a capital dos góticos, porque tem coisas absolutamente, desde ruas inteiras que estão ao abandono, com casas É Braga, abandonadas. não é? Braga é a capital do É, gótico, não é? mas eu olho, por acaso, Braga e Coimbra, Do eu gótico ou acho que dos são góticos são duas coisas diferentes. O gótico cidades e os muito góticos. parecidas, muito parecidas. Eu fui a Braga algumas vezes e quando estou em Braga é como estar em Coimbra. São cidades muito, muito semelhantes. E o Porto também. O Porto também tem qualquer coisa de semelhante com... Há qualquer coisa de bizantino nestas cidades. Pá, mas as minhas influências, ou seja, a matéria dos sonhos com a qual eu produzo é Lisboa. Lisboa é a cidade onde quando eu adormeço e estou a dormir, a sonhar, estou em Lisboa. Não estou em Coimbra. Eu quando acordo estou em Lisboa. Por milésimos de segundo. Depois então já estou em Coimbra outra vez. E isto prende-se talvez com as minhas raízes familiares, não é? As minhas origens não são Coimbra, não tenho raízes em Coimbra, tenho raízes em Lisboa. Provavelmente até tenho mais raízes no Alentejo ou na margem sul do que tenho em Coimbra. Ok. Mas Coimbra inspira-me bastante e é uma cidade da qual eu gosto muito. Gosto muito de viver aqui. Tenho uma vida algo solitária. Convivo com muito poucas pessoas. E Coimbra, convivo bem com Coimbra, não é? É uma cidade que me dá espaço para... Gosto de andar na rua, gosto de... Tem estes cenários, tem as velhas igrejas com séculos de história. Pá, e uma pessoa olha para aquilo, é inevitável não dar... Não sentir aquele magnetismo, não é? É quase telúrico, não é? É uma coisa que se sente. Uh, sim, de certa maneira este mapa fantasmagórico está muito enraizado na cidade de Coimbra. Talvez Lisboa me desse origem a uma coisa mais solar, uma coisa mais luminosa, não é? Uh, a sequela, há bocado estávamos a falar da continuidade e eu agora lembrei-me, isto é quase uma maneira de tentar também fazer alguma propaganda gratuita, que eu estou a trabalhar na sequela do Bottom Zero. Vai-se chamar Cloak and Dagger. Como é que se chama, perdão? Cloak and Dagger. Ou seja, capa e espada. É inspirada também na minha experiência com jogos de roleplay, não é? Jogos de estratégia, tipo Dungeons and Dragons e por aí fora. É muito inspirado nesse universo. O título é muito inspirado nesse universo. A história é uma sequência diferente, ou seja, é uma sequela. Não queria dar spoilers, tu vais perceber que é uma sequela, porque a personagem principal é a última personagem que aparece no livro, que acorda e com uma cena a acontecer, não é? Pronto, e começa com essa premissa, só que obviamente mais desenvolvido, e vai ser publicado online. Vou começar se eu não ficar doente, se não me acontecer nada de trágico, porque a minha vida às vezes também é pautada por esses episódios, espero no início do ano, janeiro, fevereiro, e vai ser um projeto que se vai desenrolar ao fim do ano inteiro, de 2021. Em questão, voltando atrás à questão da sustentabilidade, eu tenho começado a vender mais originais. Portanto, isso também é tentar autopromover-me, não é? Eu tenho um espólio enorme, tenho uma coleção enorme de originais que, para mim, no horizonte são um bocadinho também, são mais uma pinga, não é? Que cai na minha conta bancária. Claro. Ou seja, a sustentabilidade, isto foi uma coisa que eu não notei, mas que é preciso notar também para os colegas que estão a começar. O nosso trabalho não é feito de uma fonte só, é feito de várias fontes. Temos que pensar, são várias fontes de rendimento. Não é só, estou a fazer uma prancha no ateliê que não está encomendada para ninguém, não vou receber um salário, não vou receber um pagamento, mas vai ser um original que vou vender mais tarde. Os livros que vendo online são outra fonte de rendimento, etc, etc, etc. Isto é muito importante, porque a maior parte das pessoas, lá está, é muito difícil explicar como é que funciona a vida de um freelancer, não é? Mas são várias fontes de rendimento. Outra coisa muito importante que eu vejo, às vezes vejo em conversas entre colegas, é manter a boa educação. Hoje vivemos tempos complicados em que as pessoas são muito nervosas e muito atrozes a tratarem umas com as outras, na rua, na internet, etc. Nestas atividades, temos que ser mesmo muito, muito bem educados, muito,
temos que ser porreiros, não é? Isso também faz parte, porque se não for assim, o nosso trabalho vai ficar sempre nas mãos de alguém, ou seja, a nossa sobrevivência vai estar nas mãos de alguém porque fomos antipáticos com alguém. E temos que ter, são características próprias deste tipo de atividade. Eu não sou muito experiente, não é? Não tenho uma larga experiência ainda, portanto, estas são as minhas notas, são as notas que eu retiro da pouca experiência que tenho. E pronto. Estava a querer. Não, já estávamos a entrar numa espécie de curso de apoio a freelance, o que é bom. Não lembrei-me disto. Sim. Não, perfeitamente. Mas nós já estamos a bater na marca de 1 hora, por isso eu penso, obviamente, que poderíamos continuar se fôssemos aqui a ver mais por nós, mas eu acho que isto é suficiente, digamos assim, para este, não diria lançamento, mas uma conversa que lança o livro, pelo menos no universo das pessoas a que conseguimos alcançar. Pronto, como eu disse, o Bottoms Up foi publicado, acabou de sair pela Chile com Carne. Eu agradeço mais uma vez. Eu tenho que falámos muito de montes de coisas, mas eu não falei de uma coisa muito importante, que é o papel da Chile com Carne, o papel da Arco, que também já foi mencionada, que têm sido plataformas de projeção de praticamente todos os autores que estão a fazer banda desenhada em Portugal. Isto é muito importante. A maioria das pessoas se calhar não tem esta percepção, mas Portugal tem um mercado muito pequenino e a Chile com Carne especialmente tem sido uma espécie de um farol, não é? O Marcos Farrajota é um faroleiro. Assim dizer. Sobretudo um tipo de banda desenhada que não vai encontrar, digamos, imediatamente uma fortuna de grande público, não é? Porque o próprio Arco, a maior parte dos alunos, eu próprio estou envolvido, e obviamente que havendo alguns alunos que têm interesse numa banda desenhada mais convencional, comercial, chame-se o que se quiser, que também é perfeitamente válida, mas de facto têm saído autores jovens que fazem pesquisas, materiais, narrativas, etc., bastante diferentes, criativas, etc. E pronto, nós até, enquanto Tinta, temos tido alguma atenção, não é? No lançamento da atenção. Eu mencionei a Arco e a Chile com Carne e também, obviamente, vou-te mencionar a ti com o teu projeto, o Ler BD, que, por exemplo, para mim foi quintessencial quando eu comecei a aprender sobre banda desenhada. Eu não tinha referências nenhumas em língua portuguesa. E o Ler BD também foi uma espécie, foi um canal de informação que ainda hoje em dia vou consultar e acho que é muito importante. Infelizmente tenho feito menos, mas obrigado. Sim, e acho que é importante também para o público em geral. Por exemplo, eu sei que há muitas pessoas que não têm, há muitas pessoas que têm um grande interesse na cultura portuguesa, não é? Na literatura, na banda desenhada, no cinema, etc. E estas são 3 referências que eu acho que podem ser um bom início de contacto e de acesso a toda esta informação, porque há muita informação. E há muitos artistas, há imensos artistas. Eu sempre que vou a uma feirinha, eu fico impressionado e fico bastante também inspirado, não é? Com a quantidade enorme de artistas, desde que eu entrei na Arco até agora, tem crescido, tem havido cada vez mais. E portanto... Tu vais ao Coimbra BD sempre, não? Pelo menos desde quando tem acontecido. Por acaso nunca fui. Houve uma altura em que estava a viver em Lisboa, que não apanhei, e quando estou cá, houve um que falhei porque tinha partido a mão e estava, pronto, não tive a oportunidade de ir. E depois também, sinceramente, nunca me convidaram. Nunca sequer, não sei se sabem que eu existo. Portanto, também nunca tive assim grande... não tive grande... Há um grupo, fiz parte de um grupo de desenho de figura. Eles fizeram uma sessão no Coimbra BD há uns anos. Foi o único contacto que eu tive assim direto com o Coimbra BD, foi isso. E depois foi de conversas com outro amigo. Mas não, nunca fui, curiosamente. Mas tenho ido a outras coisas e eu fiz um festival que fiquei apaixonado, que foi
foi o Autobahn, na Corunha. Pá, fiquei apaixonado e criei logo ali uma série de contactos e raízes com os colegas galegos, que são impecáveis. Pá, conheci toda a gente do universo da banda desenhada galega, praticamente, e conheci os grandes cabeções da BD espanhola em geral, não é? Que também lá estavam presentes. O Mágios, por exemplo, que é um tipo excepcional e uma personagem singular, não é? E ele está a ter um sucesso enorme em Espanha. E, pá, e eu achei fascinante estar na Galiza a ter as conversas que tenho aqui, exatamente as mesmas. Seja dos inícios de carreira, como é que nós vamos, como é que estamos. É incrível a proximidade cultural que existe entre estas duas realidades, Galiza como uma região de Espanha e Portugal, não é? A nossa pequena, não é? Nossa pequena cena. Toda a gente se conhece, incrível. A Chile com Carne era muito mencionada nesse meio. Incrível. Muito bem. Rodolfo, fico-te muito agradecido pela atenção, pela tua disponibilidade para esta conversa. Eu é que agradeço. É a primeira vez que faço uma videochamada na vida. Em termos técnicos podemos sempre melhorar, mas isso também para fazer uma melhores coisa tempos virão. Fazer uma coisa que ajuda a promover a leitura, então melhor ainda, não é? Muito bem, eu também convido toda a gente a ler, porque é um livro que pode parecer um objeto estranho para algum público, mas é divertido, tem estes exercícios todos de referência bastante interessantes. Muito bem, não tem asneiras, obrigado. Não tem violência, não tem asneiras, não tem violência. É limpinho, é para toda a família, é verdade. Porque um gajo pensa, heavy metal, não quero que aquilo... Não, nem PG, é completamente safe. O heavy metal é fofinho, não sei se já foste a algum festival. Pá, aquilo é uma comuna hippie, não é? A malta abana a cabeça. Aliás, uma das coisas que se sabe dos metaleiros é que cuidam muito bem do cabelo. Homens que cuidam muito bem do cabelo têm que ser pessoas muito bem dadas, não é? Pá, tudo. Também há uns que são mais punks, outros são mais hippies, já tudo. Mas é que não. Isso é gente perigosa. Ok. Bom, vá. Obrigado e até breve.